Olá, bem-vindos a mais um episódio da Casa aos Pecados. Isto é microcimento. É bonito, é contínuo, não tem juntas, fica com ar de casa de revista e nos últimos anos apareceu em todo lado. Casas de banho, cozinhas, pavimentos, paredes, bancadas, móveis, lojas, restaurantes e por aí vai. Basicamente, existem pessoas que, se pudessem, até punham microcimento no cão. Mas há uma coisa que convém dizer já. Microcimento não é magia. Quando é bem feito, é um sistema. Quando é mal feito, é maquilhagem cara em cima de problemas antigos. Hoje vamos falar de microcimento. O que é, para que serve, onde se pode usar, onde faz sentido, onde é que eu teria cuidado, quais são os erros mais comuns e porque é que a preparação da base é tão ou mais importante que a cor que escolhes. Primeiro, temos de perceber o material, para conseguirmos perceber o sistema. E só no fim é que faz sentido olhar para as cores, acabamentos, amostras e soluções concretas. Porque numa obra o acabamento é aquilo que nós vemos, mas aquilo que decide se o acabamento dura está quase sempre por baixo daquilo que não se vê. Começando pelo básico. O microcimento é um revestimento decorativo de baixa espessura, aplicado em várias camadas, que permite criar superfícies contínuas. E quando digo contínuas, quer dizer sem juntas visíveis, como acontece, por exemplo, num revestimento cerâmico. Num pavimento cerâmico tens peça, junta, peça, junta, peça, junta. No microcimento, visualmente, tens uma pele contínua. É um bocadinho como trocares uma camisa aos quadrados por uma peça lisa. Fica mais limpo, mais minimalista e mais moderno. Mas atenção, o microcimento não é uma betonilha, nem uma argamassa grossa de regularização, nem uma impermeabilização milagrosa. É um revestimento decorativo e, por ser fino, com espessuras entre 3 a 5 mm, depende sempre muito do suporte que está por baixo. E estas espessuras não resolvem problemas de planimetria. Ou seja, se a base estiver aos S, não é uma camada fininha de microcimento que a vai transformar num pavimento de hotel. Pode ficar bonito na fotografia, mas a base é como uma mentira mal contada. Mais cedo ou mais tarde aparece. O microcimento ficou popular por 3 razões principais. A primeira é a estética. Tem aquele aspecto mineral, contínuo, meio artesanal, meio sofisticado. Não é tão frio como alguns cerâmicos, não é tão bruto como tão aparente e consegue adaptar-se a vários estilos. Pode funcionar numa casa moderna, pode funcionar numa casa mais rústica, pode funcionar numa loja ou até num restaurante. Segunda razão, renovação. Em muitas situações pode ser aplicado sobre suportes existentes. E isto é uma grande vantagem. Imagina uma casa de banho antiga cheia de azulejos, cheia de juntas, com aquele ar de 1998 a pedir reforma antecipada. Em vez de partires tudo, tirares entulho e fazeres barulho, o microcimento pode permitir uma renovação com menos demolição. Mas atenção à palavra pode. Não é sempre, não é por cima de tudo e não é sem diagnóstico. A terceira razão é a espessura. Como é um revestimento fino, pode ser interessante quando não queremos alterar demasiado as cotas, portas, remates, soleiras, encontros com outros materiais, rodapés, bases de duche, móveis e por aí vai. Mas agora vem a parte menos romântica. Fino não quer dizer simples. Fino quer dizer que tens menos margem para esconder as neiras. O microcimento pode ser usado em vários sítios, em paredes interiores, em paredes exteriores, quando o sistema for adequado. Pode também ser usado em pavimentos com tráfego pedonal, em cozinhas, casas de banho e zonas de duche, desde que a solução esteja bem pensada. E dependendo do sistema, pode ser aplicado sobre suportes cimentícios, cerâmica antiga, gesso cartonado, MDF hidrófugo, contraplacado marítimo, elementos pétreos, madeira imobiliária, equipamentos sanitários e gesso. Mas isto não significa que dá para tudo, bora borrar a casa inteira. Não. Significa que há versatilidade, desde que haja compatibilidade. E esta palavra é muito importante. Compatibilidade. A pergunta certa não é posso aplicar microcimento aqui? A pergunta é se este suporte está em condições para receber este sistema. Porque o microcimento é como uma camisa branca. Pode ficar lindíssimo, mas se a vestires por cima de uma camisola cheia de vincos, aquilo não vira alta costura. Vira só uma pessoa mal passada a ferro. Agora, vamos aos suportes. E aqui entra uma diferença muito importante. Aplicar cimento numa obra nova não é a mesma coisa que aplicar microcimento numa renovação. Em obra nova, em princípio, partes de uma base mais previsível. Pode ser betonilha nova, reboco novo, gesso cartonado ou um suporte cimentício feito de raiz. Ou outro suporte pensado desde o início para receber aquele acabamento. Mas novo não quer dizer automaticamente bom. E isto é importante. Uma betonilha nova pode estar mal nivelada, um reboco novo pode estar fraco, uma parede nova pode ainda não estar seca. Numa obra nova, o microcimento não vem salvar uma betonilha feita sexta-feira às 5 da tarde. Já numa renovação, a conversa é diferente. No suporte antigo, o problema não é só perceber se aquilo está plano, é
perceber o que aconteceu ali nos últimos 10, 20 ou 30 anos. Há peças ocas, há cerâmicos soltos, há fissuras, umidade, salitre, vernizes antigos, há argamassas fracas, há zonas que mexem. Numa renovação, tu não estás só a aplicar um revestimento, estás a decidir se confias naquilo que já lá está. E se a base antiga estiver mal de saúde, podes receitar-lhe um microcimento que tu quiseres. Resumindo, em obra nova o desafio é preparar bem uma base que ainda está a nascer. Em renovação, o desafio é perceber se a base antiga merece ser aproveitada. Num caso, controlas a execução, no outro, tens que fazer de arqueólogo. Uma das frases mais repetidas sobre o microcimento é: dá para aplicar por cima do azulejo. E isto é verdade, mas é uma verdade incompleta. A frase completa devia ser: dá para aplicar por cima do azulejo se este estiver bem aderente, estável, limpo, sem peças ocas, sem umidade e se for feita a preparação adequada. Mas isto ficava muito comprido no anúncio. Aplicar por cima de cerâmica antiga pode ser uma excelente solução. Pode reduzir demolições, entulho, barulho e tempo de obra. Mas não pode poupar diagnóstico, porque se tens um azulejo solto por baixo, o problema já lá estava. O microcimento só vai servir de cobertor. E depois, quando aquilo mexer, fissurar ou descolar, a culpa sobra para o acabamento. Mas muitas vezes a culpa teve sempre na base. Outra coisa essencial, como não poderia deixar de ser, a presença de água. Se tens umidade ascensional, infiltrações, suporte úmido, salitre ou patologias ativas, primeiro resolves a origem do problema. E eu estou sempre a bater nisto. Primeiro a origem e depois a anomalia. Porque o microcimento é bonito sim, mas não é um padre exorcista. Não chega ali para expulsar a umidade da parede. Se tens água a entrar, água a subir ou água presa no suporte, tens de tratar isso antes. Por exemplo, o manual técnico do microarte da Cecil-Tec, que vamos falar a seguir, recomenda uma medição para comprovar que a umidade presente no suporte não excede 5%. E o mesmo raciocínio vale para as fissuras. Se tens uma fissura ativa, não é passar microcimento por cima e fingir que ela desapareceu. Ela pode voltar e quando voltar vai aparecer no acabamento. É como ter uma carpete por cima de um buraco no chão. Durante 2 minutos aquilo parece resolvido, depois alguém mete o pé. Agora que já sabemos o que é o material, vamos ao microcimento como sistema de revestimento decorativo. E quando eu digo que isto é um sistema, é porque a aplicação não é só abrir um balde e barrar a parede. Não é barrar paté numa tosta. Primeiro, diagnóstico e preparação do suporte. Antes de aplicar seja o que for, tens de perceber se a base está em condições. Seca, coesa, limpa, estável, sem peças soltas, sem umidades e minimamente plana. Porque o microcimento não vem salvar uma base má, só vai herdar os problemas dela. Segundo, primário ou ponto de aderência. No sistema da Cecil-Tec entra aqui o microarte AD21, que funciona como regulador de absorção e promotor de aderência. É basicamente aquela fase pouco sexy que ninguém quer filmar para o Instagram, mas que depois decide se aquilo se vai agarrar ou não. E terceiro, as camadas de base e regularização. E aqui entra o microarte MC01 ou o microarte MCAL01. O primeiro é a argamassa cimentícia. O segundo é a base de cal hidráulica natural, consoante o suporte que tenhas para trabalhar. O MC01 ou o MCAL01 são as argamassas de base e regularização. É o trabalhador pesado do sistema. É ele que começa a construir a base do acabamento. É ele que recebe a rede quando ela existe. É ele que fecha a rede. E também pode ser usado como acabamento rústico. Mas já lá vamos. Quarto, a rede. Quando o sistema pede rede. E aqui vale a pena detalhar um bocadinho. A rede não entra porque fica bonito. Entra quando o suporte pede mais segurança ao sistema. Por exemplo, quando estamos a aplicar sobre cerâmica antiga ou quando estamos num pavimento. Porquê? Porque numa cerâmica antiga tens juntas, tens peças, tens mudanças de material, tens uma base com história. E num pavimento tens tráfego, cargas, cadeiras a arrastar, pessoas a passar, vida real. Portanto, nestes casos, a microar de rede 90 funciona como reforço dentro da camada de base. O manual identifica a rede 90 como uma rede de fibra de vidro com tratamento anti-alcalino e nos esquemas genéricos ele aparece em revestimentos cerâmicos e pavimento. A rede é o cinto de segurança. Esperas não precisar dela, mas quando há solavancos agradeces que ela lá esteja. Por último, temos o acabamento. E aqui entram duas hipóteses principais. Seja de base cimentícia ou com cal hidráulica natural, ambos podem ser usados como acabamento. O primeiro dá um ar mais contemporâneo ao moderno. O segundo puxa mais para natural ou rústico. Se quiseres um acabamento ainda mais liso, mais fino e mais clean, podes usar o MC02 ou o MCAL02. Basicamente, o 01 é o trabalhador de obra. O 02 é o fato de cerimónia. Um constrói a base e pode dar textura. O outro aparece quando queres aquele acabamento premium, mas não mexas muito que isto está bom. Last but not the least, temos a selagem e proteção final.
E esta parte é fundamental. Depois da camada bonita, tens de proteger, seja com selantes, vernizes ou proteções adequadas ao uso. Porque a vida não é uma fotografia. Tem água, gordura, café, vinhos, produtos de limpeza, cadeiras, areia nos sapatos e pessoas que acham que a lexívia resolve tudo. Resumindo, primeiro preparas a base, depois garantes aderência, depois constróis o revestimento, depois decides a textura e, no fim, protege. Saltar passos aqui é como fazer uma casa bonita sem impermeabilização. Durante uns tempos até parece tudo bem, mas depois a tua casa e tu começam a chorar a baba e ranho. E agora vem a pergunta da praxe. Isto leva rede ou não leva rede? A resposta é, depende do suporte. No microarte o esquema não é igual para tudo. Numa parede nova, estável e bem preparada, a lógica pode ser mais simples e pode não levar rede. Mas quando estamos a falar de cerâmica antiga ou pavimentos, a conversa muda. Na cerâmica antiga tens diferenças de material e uma base com história. E num pavimento tens tráfego, cadeiras a arrastar, pancadas, pessoas, cães, crianças e vida real. Por isso, nestes casos, a rede entra como reforço. Portanto, de uma forma simples, parede nova e estável, normalmente sem rede. Cerâmica antiga, com rede. Pavimento, com rede. Pavimento sob cerâmica antiga, com rede e sem inventar muito. A pergunta aqui nunca deve ser, dá para fazer sem rede? Mas sim, este suporte merece que eu arrisque fazer sem rede. Agora vamos às casas de banho e às cozinhas. Estas são provavelmente os sítios onde mais se fala de microcimento. E percebe-se, numa casa de banho uma superfície contínua fica muito bem. Menos juntas, aspecto mais limpo, mais spa, mais hotel. Mas, afinal, se calhar eu sou uma pessoa que compra velas aromáticas. E numa cozinha também. Paredes, frentes, ilhas, bancadas, pavimentos. Mas não nos podemos esquecer que ambas são zonas exigentes. Temos água, temos vapor, temos gorduras, temos produtos de limpeza. Por isso, nestas zonas, a proteção final é crítica. Não basta aplicar a camada bonita e ir embora. Tens de selar, tens de proteger, tens de escolher o acabamento certo. Tens de respeitar os tempos de secagem. Porque microcimento numa casa de banho pode fazer todo o sentido. Mas microcimento em casas de banho mal protegidas é pedir problemas a posteriori. Outra coisa que convém explicar, microcimento não é uma impressão perfeita feita por uma máquina. É um acabamento à espátula com as mãos. Tem nuances, tem variações, tem movimentos, tem textura. E isso faz parte da linguagem do material. Agora, há uma diferença entre nuance e defeito. Nuance é personalidade, defeito é má aplicação. Uma parede com variação bonita, textura e profundidade é uma coisa. Uma parede com manchas, emendas, riscos, bolhas ou fissuras é outra. Por isso é que a mão de obra conta muito. E por isso é que o sistema também conta muito. No caso do microarte da Cecil Tech, a gama permite diferentes linguagens estéticas, nomeadamente acabamento liso e acabamento rústico. Repararem, este é o acabamento rústico e aqui o acabamento mais liso. Aqui não estás só a escolher uma cor, estás a escolher uma pele para a casa. E convém que essa pele esteja bem agarrada ao corpo. Para resumir, onde é que eu acho que o microcimento faz sentido? Em casas de banho bem preparadas, em paredes de destaque, em cozinhas, desde que bem protegido, em pavimentos interiores com uso adequado ou em renovações onde queremos reduzir demolições. Agora, onde é que eu teria cuidado? Em pavimentos sujeitos a um uso agressivo, zonas úmidas, suportes que mexem, pavimentos de madeira ou parquet, piscinas e tanques, zonas com químicos agressivos ou em locais onde se espera uma resistência absurda à abrasão. Portanto, o microcimento é versátil, sim, mas versátil não é sinónimo de universal. Um canivete suíço também tem muita função, mas não é com ele que vais abrir uma autoestrada. Resumindo, o microcimento é bonito, é contínuo e pode ser uma excelente solução para renovar sem partir tudo, mas não é magia. Nem uma tinta grossa. E não serve para esconder uma base mal resolvida. Antes da cor vem o suporte, antes do brilho vem a preparação, antes do sem juntas vem a pergunta que ninguém quer fazer. Isto que está por baixo merece confiança ou não merece confiança? Portanto, se estás a pensar em aplicar microcimento, lembra-te disto. Não comeces pela fotografia bonita. Começa pela base, porque o acabamento é o que se vê. Mas a base é quem veste as calças lá em casa. Um abraço e até ao próximo episódio da Casa aos Pecados.